Olá, alunos do 8º ano da Escola Municipal Cora Coralina. Aqui é o professor Newton. Esse vídeo é especialmente dedicado aí às turmas 1801 e 1803, que são minhas turmas. No entanto, todas as outras turmas do colégio, os outros 8º anos, também podem tirar bastante proveito aí dessa explicação, tá bom? Vai ser postado aí para vocês, a galera, para que vocês possam entender, para tentar compensar um pouquinho a questão dessa distância, né? Dentro de sala, o professor estaria explicando para vocês essa matéria, e nós vamos agora começar a falar sobre uma matéria um pouquinho delicada, que é falando sobre triângulos, né, congruência de triângulos, os casos, as propriedades deles, tá bom? Então, esse vídeo aí vai servir para todo o 8º ano, ok? Beleza? Se os demais professores quiserem utilizar, vai ser muito bom. Mas vamos lá, pessoal. É um vídeo que vai ser uma explicação, não é uma correção. Tem as atividades que foram postadas para vocês, tudo bem? Mas esse vídeo vai ser uma explicação da matéria e vou dar uma pincelada também, mostrar para vocês como resolver aí algumas das questões. Tudo bem? São as atividades para esta semana, 15/6, e o tema triângulos, ok? Bem, vamos lá, galera. Aqui tem a definição de triângulo, é bem basicona, né? O triângulo é um polígono com 3 lados. Até aí tudo bem, todo mundo sabe disso, né? E os elementos de um triângulo são 4. São os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. Não entendi nada, professor. Os vértices. Pessoal, tem os vértices A, B e C. A, B e C, ok? Os lados, tem o lado AB, que é esse aqui da base. E se ele tivesse virado? Não tem problema, tá bom? O lado BC, que é esse aqui, e o lado CA, ok? Os ângulos internos. Tem o ângulo interno A, tanto é que está o A com índice INT, que é a abreviação de interno. O B é a mesma coisa e o C. Observe que eles têm medidas diferentes, tá, pessoal? Por isso aqui tem 2 tracinhos, aqui tem 3, aqui tem 1, tá bom? Mais à frente a gente vai ver a classificação dos triângulos em relação aos seus ângulos internos. E tem os ângulos externos, tá? Se eu pegar esse lado aqui e prolongar, eu vou formar este ângulo aqui, ó, um ângulo B externo. Se eu pegar esse lado aqui, ó, e prolongar ele, eu vou ter esse ângulo aqui A externo. E a mesma coisa, se eu prolongar este lado do triângulo, eu vou formar este ângulo aqui C externo. E tem um detalhe, galera. Se a gente somar, por exemplo, esse interno com esse externo, esse interno com esse externo, ou esse interno com esse externo, a soma deles sempre vai ser 180 graus. Por quê? Porque eles são ângulos suplementares. Ou seja, complemento, 90 graus. Suplemento, 180 graus. E mais à frente vocês vão aprender um outro tipo de complemento, de nomenclatura, né? Que é o replemento quando é 360 graus. Mas isso é papo mais para frente, tá bom? Por enquanto, aí no ensino fundamental, complemento e suplemento, tá bom? Complemento 90 graus, suplemento 180. Então, o interno mais o externo, interno mais o externo, interno mais externo, todos eles 180 graus. Dá para ver que é 180, né, galera? Tá aqui, ó. Você soma essa voltinha toda aqui, ó, que é o prolongamento desse segmento aqui, vai dar 180 graus. Tudo bem? Bem fácil da gente entender, né? Agora, a gente pode classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos falar dos lados primeiramente. Com relação aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero é quando todos os lados são iguaizinhos, tá bom?
Tanto é que você pode ver que tem um tracinho só aqui, um tracinho e um tracinho. É assim que a gente designa que as medidas de um polígono, né? No caso aqui um triângulo, elas têm a mesma medida. Tudo bem? Então, AB é igual a BC, que é igual a AC. Então, todos os lados são iguais, equilátero. Depois procura aí no dicionário, você vai achar bem interessante a definição. Isósceles significa dois. Não importa, tá, galera? Basta que ele tenha dois lados iguais. Dois lados. Neste caso aqui, ele colocou o lado AB e o lado AC. Tá bom? Mas poderia ser um par. Tendo um parzinho de lados iguais, ele é isósceles, tá? Se ao menos dois dentre AB, BC, AC, eles forem iguais, pronto, já é um triângulo isósceles. E escaleno, galera, nenhum lado é igual, tá legal? Todos são diferentes, tanto que tá com um tracinho só, aqui com dois tracinhos, aqui com três tracinhos, nenhum lado tem a mesma medida, ok? Nenhum lado. Lados iguais, equilátero. Dois iguais, isósceles. Nenhum igual, escaleno. Tá bom? E os ângulos, professor? Com relação aos ângulos, a gente tem acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo é aquele ângulo menor que 90 graus. Tá bom? Na verdade, é um ângulo agudo. Ok? Então, se você observar aqui, ó, esse é um ângulo agudo, esse agudo e esse agudo. Se os três forem agudos, o triângulo é acutângulo. Retângulo. Retângulo é quando tem um ângulo reto. O que é um ângulo reto mesmo? É aquele ângulo que mede 90 graus. Beleza, pessoal. Então, tá aqui, ó, indicação de 90 graus. Basta ter esse quadradinho. Se tivesse um pontinho aqui no meio, né? Um pontinho aqui no meio, também seria a mesma coisa, tá bom? Basta aparecer esse quadradinho aqui, ó, dentro de um triângulo, que isso significa que aqui mede 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. E no nono ano vocês vão estudar muito sobre esse triângulo aqui, tá bom? Tem muita coisa legal para estudar sobre ele. E o obtusângulo já é o inverso do acutângulo. O que acontece? Ele vai ter um ângulo maior que 90 graus. Ele tem dois ângulos agudos, tá? Mas um é maior. Esse aqui, ó, esse ângulo C, tá bom? Ele é maior que 90. Pode ver, ó, que ele é maior. É como se estivesse mais inclinado aqui. Então, esse é o obtusângulo. Pegou a ideia? Acutângulo, todos os ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto de 90 graus. E obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. Prosseguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades. Primeira propriedade. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, esses triângulos que a gente acabou de falar agora, não importa, qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus. E é fácil de demonstrar isso, pessoal. Se eu pegar essa base aqui, olha, a gente tem os ângulos internos aqui, ó, alfa, beta e gama, tá bom? São letras do alfabeto grego, letras minúsculas. E é assim que a gente nomeia os ângulos de qualquer polígono, tá bom? Alfa, beta e gama. Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, essa base, e traçar uma paralela a ela, aqui, ó, passando por esse vértice, pelo vértice aqui do ângulo alfa, então vou ter duas retas paralelas cortadas, porque se eu fizer o prolongamento aqui e aqui, e aqui e aqui, por duas transversais. O que vai acontecer? A matéria que nós já estudamos, né, pessoal? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Logo, esse ângulo gama em verdinho tem a mesma medida que esse aqui. São alternos internos. E esse ângulo beta e esse outro ângulo aqui tem a mesma medida. Os ângulos internos, a soma dos ângulos internos é 180, não é verdade? De qualquer triângulo, qualquer um. Bom, então se eu pegar alfa, beta e
aqui gama. Se eu somar essa voltinha aqui, vai dar quanto, galera? Não vai dar essa reta aqui? E essa reta não tem 180 graus? Então, aí está provado. Logo, alfa adicionado a beta adicionado a gama tem como soma 180 graus. A segunda propriedade, o ângulo externo a qualquer triângulo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Não entendi, professor. Adjacente é o que está ligado, tá bom? É o que está perto. Então, a medida de um ângulo que está fora do triângulo tem que ser a soma dos outros dois que estão longe dele, estão bem distantes dele. Olha o que acontece aqui, ó. Esse ângulo em vermelhinho aqui, ó, que ele chamou de ângulo Y externo, tá? Ele está em vermelhinho por quê? Porque ele quer mostrar para você que esse ângulo vermelhinho A e esse ângulo vermelhinho B somados, tá? Vão dar a mesma medida. Ou seja, se você pegar qualquer ângulo externo, olha para o outro lado desse triângulo, tá? O outro lado aqui. Então, se a gente está aqui, a gente tem que olhar lá para o outro lado. Não pode ser adjacente, não tem nada a ver com esse carinha aqui, ó, com esse Y interno aqui. Ele está fora, totalmente fora da jogada, não tem nada a ver com ele, tá? Então, a soma desses dois vai dar o mesmo resultado que esse aqui, beleza? A gente vai usar essa propriedade na resolução dos problemas propostos aí embaixo, ok? Subindo aqui um pouquinho, agora nós vamos falar de alguns segmentos notáveis. Segmentos notáveis, segmento de reta dentro de um triângulo, são três: a altura, a bissetriz e a mediana, ok? Esses segmentos sempre ligam um vértice ao lado oposto, tá? Do triângulo. Então, você vai pegar aqui, ó, vai pegar para traçar esse segmento aqui, ó, ele vai partir de um vértice, vai para o lado oposto, de um vértice para o lado oposto e de um vértice vai para o lado oposto. Só que cada um tem uma característica diferente. Olha o que é que acontece. Nós temos aqui, ó, se nós partirmos daqui para cá, esse segmento de reta é chamado de bissetriz, tá? Bissetriz ao ângulo BAC. Então, esse A, como esse chapeuzinho aqui, né, parece um acento circunflexo, na verdade é indicação de ângulo. Então, tenho B, o ângulo A, C, BAC, tá bom? Para indicar esse ângulo aqui. A bissetriz, ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, tá bom? Então, preste atenção. Bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Nós já estudamos isso, né? Só que agora a gente está vendo dentro de um triângulo. E esse outro segmento de reta aqui? Partindo aqui, ó, do vértice C, ele vai formar uma perpendicular. Galera, quando tem esse quadradinho aqui, significa o que mesmo? Que formou um ângulo de 90 graus. Se formou um ângulo de 90 graus, significa que esse segmento aqui, ele está formando uma perpendicular, tá? Toda altura tem que ser perpendicular. Já pensou se você chegar para medir a sua altura, tá? E você ficar assim de lado? Não vai dar certo, né? Então, tem que estar perpendicular para você medir a altura. Então, a altura forma com a base um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E esse aqui, que é a mediana, partindo lá do vértice A, ele vai dividir este lado aqui em dois segmentos de mesma medida. Ou seja, esse pedacinho de C até M tem o mesmo tamanho de M até B, ok? É o contrário desse aqui. Esse aqui, os dois ângulos vão ter a mesma medida. Nesse aqui, os dois pedacinhos aqui, ó, mediana, está no meio, na metade. Por isso, mediana relativa à base. Ou seja, vai dividir o lado em dois segmentos de mesma medida. Ok? Perdão. Prosseguindo, então, vamos agora falar de casos de congruência.
Galera, congruência, vocês vão estudar agora no 8º ano. E semelhança, vocês vão estudar no 9º ano. Só que os casos de congruência, eles vão ser utilizados lá no 9º ano, tá? O professor Anderson, por exemplo, esse ano já está usando isso com os alunos para falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo, as principais relações métricas, teorema de Pitágoras, enfim. Então, no 8º ano, vocês vão focar a atenção de vocês em congruência, ou seja, congruência significa a mesma medida, beleza? Então, aprendendo isso, quando estiver no 9º ano, esse aprendizado vai servir para vocês aprenderem outras coisas, tá legal? Que são os casos de semelhança. Muito bem. Então, dois triângulos são congruentes, ou seja, de mesma medida, iguaizinhos. Em outras palavras, a gente não fala igual na matemática, fala congruente. Tudo bem? Não é igual, é congruente. Nos seguintes casos, 3 casos. Primeiro caso, lado, 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 tá? Quando os 3 lados correspondentes nos 2 triângulos tiverem as mesmas medidas. Então, aqui, ó, este lado correspondente a esse lado, pode ver, ó, tem 3 tracinhos, tem 3 tracinhos, tem a mesma medida. Esse lado correspondente a esse lado também, e esse lado a esse lado. Significa que esses 2 triângulos aqui, eles são congruentes, tá bom? Então, o triângulo ABC é congruente. Não está dando para enxergar muito bem, pessoal, mas é esse sinalzinho aqui, ó. E, professor, o de igual tem 2 tracinhos. O de congruência tem 3? Exatamente, pessoal. Congruência são 3 tracinhos, tá? Por quê? Porque a gente não está dizendo que os triângulos são iguais, tá ok? Não estamos dizendo que eles são iguais, estamos dizendo que eles são congruentes. As medidas dos lados deles, aqui nesse caso a gente está falando desse primeiro caso, lado, 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 eles são iguais, tá bom? Por isso, usa-se esse símbolo aqui. Eu até coloquei aqui, eu sublinhei de vermelhinho, tá? Porque eu acho que na apostila de vocês não está dando para enxergar bem esse símbolo aqui, tá? Aqui, então, nem pensar, não dá para enxergar mesmo, tá bom? Nem com lente de aumento. Muito bem. Tem o segundo caso. O segundo caso já é o caso lado, ângulo, lado. Tá bom? Então, vamos lá. Lado, lado aqui. Ok? Ângulo, ângulo. E o lado, e o lado. Tá bom? Poderia ser o outro lado, professor? Poderia sim, pessoal. Poderia ser esse lado, esse ângulo que é correspondente a esse aqui, ó, que tem a mesma medida, tanto que está pintado de verdinho, tá vendo? Esse ângulo A e o ângulo A1 são congruentes, assim como o ângulo C e o C1 são congruentes, têm a mesma medida. Então, este lado com este ângulo e este lado faz com que este triângulo aqui, este lado, esse ângulo e esse aqui, faz com que eles sejam congruentes, tá bom? Então, tá aqui a explicação, é análogo nos 2 casos, tá bom? Então, o triângulo ABC, que é esse primeiro aqui, ele é congruente, ou seja, tem aqueles 3 tracinhos, ao triângulo A1, B1, C1, que é esse triângulo aqui, tá? Que a gente comparou. E o terceiro e último caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. É diferente desse aqui, olha só, galera. Esse aqui a gente falou de lado, ângulo, lado. Então, tinha 2 lados envolvidos e um ângulo. Agora é o contrário, tem 2 lados e tem 2 ângulos, melhor dizendo, e um lado, tá bom? Ah, não entendi nada, professor. Vamos ver aqui então, pessoal. Olha só. A gente quer 2 ângulos e um lado que sejam congruentes. Vamos começar por esse aqui, ó. Então, eu tenho esse ângulo Azinho aqui e esse ângulo A1 também. São congruentes. Eu tenho este lado aqui, que é congruente a esse lado aqui. Beleza. Até aí tudo bem. E esse ângulo aqui
para esse ângulo aqui, o ângulo C com o C1 também. Então, bateu. Isso garante que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Beleza? Então, está aqui a explicação e, mais uma vez, mostrando que os triângulos ABC, é assim que se designa, tá? Faz o desenhozinho de um triângulo pequenininho, aí ABC, que são os vértices, congruentes, que é os 3 risquinhos, outro triângulo pequenininho que você vai desenhar, A1, B1, C1. A índice 1, B índice 1, C índice 1. Se tivesse acima, seria expoente, né? Tudo bem, pessoal? Então, assista novamente esse vídeo várias vezes até você conseguir entender esses casos aí de congruência. São só esses 3, rapidinho você vai conseguir entender. Exercícios. Vou explicar mais ou menos como que você vai fazer, tá bom? Observando as medidas dos lados e dos ângulos, lembre-se que a gente tem que fazer sempre essa comparação de lado e de ângulo. Classifique os triângulos. Ele quer que você faça aquela classificação: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Tá bom? Ele quer que você classifique esses carinhas aqui. Poxa, tá na cara, né? Não preciso nem falar. Não preciso nem falar muito, que tá muito parecido com o que foi lá em cima. Apostila dando uma molezinha para vocês. Então, eu vou mais ou menos explicar esse primeiro aqui e os outros vocês vão entender. Galera, primeira coisa, quanto aos lados, olha para os lados desse carinha. Aqui mede 2, aqui mede 3 e aqui mede 4. São iguais? Não são. Quando os lados de um triângulo não são iguais, nenhum deles é igual, significa que o triângulo é pontinho, pontinho, pontinho. Tá bom? E os ângulos? Também todo mundo diferente, mas todo mundo menor que 90 graus. Não é isso? São ângulos agudos. Quando os ângulos são agudos, o triângulo é pontinho, pontinho, pontinho. Não vou falar, esse aqui está na cara quem é ele, e esse aqui está na cara quem é ele, né? Beleza? Calcule as medidas dos ângulos nos triângulos abaixo e classifique-os quanto aos ângulos. Então, ele quer que você calcule o ângulo e aí você faça a classificação. Tudo bem? Muito bem. Então, ele deu esse aqui, ó. Vou explicar esse aqui, tá bom? Então, tem esse ângulo x, esse ângulo 2x mais 20 graus e esse outro ângulo aqui, x menos 20 graus. Pessoal, a gente vai precisar formar uma equação aqui. Lembra que eu falei para vocês que a soma de qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus? Então, significa o quê? Você vai armar a seguinte continha. Esse ângulo adicionado a esse aqui, adicionado a esse aqui, é igual a 180 graus. Nós já fizemos trabalhos parecidos com esse, né? Vai montar uma equação do primeiro grau, tudo que tem x fica de um lado, que não tem x, enfim, vocês já sabem como resolver, tá bom? E aí você vai classificar esse carinha, tá bom? Você vai descobrir o valor de x, tá? Você vai falar, então, quais são os ângulos. Esse ângulo aqui mede tanto, esse aqui mede tanto, esse aqui mede tanto. Então, vai ter 3 respostinhas aqui, ó. Uma, aí vírgula, outra e a outra, tá bom? E a classificação. Será que é um triângulo retângulo? Será que é um triângulo equilátero? Não sei, vamos ver, né? Vocês vão dar uma olhadinha lá em cima. A questão número 3, calcule o valor de x. Essa aqui, a gente vai usar aquela demonstração do ângulo externo. Essa é tão fácil, galera. Olha só como é que você vai resolver de cabeça. Só vou falar dessa daqui. Em outras, é claro, talvez você tenha que armar uma equação. Tudo bem? Uma igualdade. Mas olha só, esse ângulo x aqui, ele é a soma, ou ele é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes. Não é isso? Quais são os outros dois ângulos que não são adjacentes a ele? Qual a soma desses dois carinhas? Ai, que difícil para o 8º ano somar 70 com 40, né? Beleza, tá bom? Então você vai fazer a mesma coisa para esse cara. Esse daqui ele já quer o interno, só que olha a malandragem que você vai fazer.
Você sabe que esse cara aqui é igual a esses dois somados. Pronto, formou uma equação do primeiro grau, sem problema nenhum. Você sabe que esse daqui é igual à soma desses dois aqui. Prontinho. Esse aqui tá na cara, né, gente? X vai ser a soma desse cara com esse cara. Ah, que coisa difícil. Então, esse aqui, então, não precisa nem de armar nada. Questão número 4. Calcule o valor de x e identifique os casos de congruência nos triângulos abaixo. Beleza, então ele quer que você calcule o valor de x. Bom, galera, olha só. Ele pegou esse triângulo e esse triângulo aqui, tá bom? Ele rotacionou, virou um triângulo aí, tá? Para tentar enganar vocês, para tentar fazer vocês cair na casca de banana aí. Mas aqui, se aqui tem 3 risquinhos e é 7, aqui tem 3 risquinhos, é 7, aqui tem 2 risquinhos, é 5, aqui tem 2 risquinhos, é 5, aqui tem um risquinho, é 6,5, não vou falar mais nada quem é o x, né? E o caso, você vai falar qual é o caso. Será que é o caso lado, lado, lado? Será que é o caso lado, ângulo, lado? Você vai olhar lá em cima, no vídeo, né? Vai voltar um pouquinho aí e vai dar uma olhada qual é. Esse aqui é a mesma coisa, pessoal. São dois triângulos aqui, ó, congruentes, tá? Não se deixe enganar, não. Beleza? Ele disse que esse pedacinho aqui é semelhante a esse pedacinho. Esse ângulo é semelhante a esse. Este lado também tem a mesma medida desse. Ah, tá de brincadeira, né? E a mesma coisa aqui, também brincadeira de criança. Só a classificação é que vocês vão ter que pensar um pouquinho, tá? Para ver qual é o caso. Se é lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo. Ok? Já até falei para vocês a resposta, mas tudo bem. E o último aqui, aqueles carinhas, professor, aqueles segmentos, né? Exatamente. E eles ainda fizeram de propósito. Olha, mas a prefeitura não é brincadeira não, né, cara? Coloca H em matemática é altura. B de bissetriz e M de mediana. Tá de brincadeira, né? Então, ele identifique o segmento notável em cada triângulo abaixo. Altura, bissetriz e mediana. Altura na matemática não é com a letra A, não, tá? É H. Tá bom? Então, molezinha aí para vocês fazerem, tá? Não importa se vocês são meus alunos ou não, ok? Os outros professores também vão trabalhar a mesma matéria e aí vocês vão poder aproveitar então, tá bom? Aproveitar essa explicação aí para conseguir resolver os problemas. De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.